Bom, eu sei que sextou, mas hoje eu vou sextar de um jeito diferente. A gente tá aí na reta final do mês de setembro, que é um mês que tem o dia da prevenção ao suicídio, da luta contra a depressão, contra a ansiedade, que é o que a gente conhece como Setembro Amarelo. É um mês que a gente dedica a falar um pouco mais sobre esse assunto. Infelizmente envolve muita hipocrisia de vários lados e eu não quero me fazer de coitado, eu não quero me fazer de experiente, eu não quero me fazer de nada disso. Eu só quero fazer esse vídeo na intenção de tentar ajudar você que passa por isso ou você que conhece alguém que passa por esses problemas, e eu vim aqui trazer uma lista pra você com 5 atores que tiveram ou que ainda têm depressão, que passam por isso e que falaram já abertamente sobre esses casos, pra te mostrar que você não está sozinho nessa. Então, como uma forma de continuar falando sobre tudo isso, eu vim trazer aqui esses atores pra vocês, mostrar a história de cada um deles, de tudo que eles já passaram e de tudo que eles fizeram pra superar esses problemas de depressão, de ansiedade, de pensamentos suicidas e várias coisas que eles passaram aí durante a vida deles. Me desculpe se esse vídeo tiver um tom menos animador do que eu costumo, ou pelo menos eu tento fazer normalmente, mas é porque é um assunto sério e eu quero ser tratado esse assunto como sério. Eu não quero levar na brincadeira porque depressão é sério. Depressão é sério, não é frescura, não é falta de Deus, não é falta de amor, não é falta de família, não é falta de dinheiro, não é falta de nada. Depressão é uma doença que não escolhe raça, não escolhe gênero, não escolhe classe social. Ela simplesmente chega e toma conta da sua vida e se a gente bobear, ela leva a vida embora. Então eu vim aqui trazer 5 histórias pra vocês, algumas mais marcantes do que outras, mas são histórias importantes pra você ver que pessoas ricas, que tecnicamente têm tudo, que eles sabem que eles têm tudo e que mesmo assim passaram por esses problemas. Então só antes de começar eu quero dar 3 mensagens pra vocês. Se ame primeiro, você basta, você é o suficiente e continue sempre lutando, não desista nunca. Você vai entender um pouco melhor sobre essas 3 mensagens aí quando chegar um pouco mais pro final desse vídeo. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke Smith, só que antes de eu começar a falar aqui a lista dos 5 atores pra vocês que tiveram depressão, que já falaram abertamente sobre isso, eu quero dar um recado pra você que talvez passe por isso, que cara, eu trouxe esse vídeo aqui muito pra você. Esse vídeo foi feito pra você, que passa por problemas de depressão, problemas de ansiedade, pensamentos suicidas e qualquer coisa desse tipo, vícios em alguma coisa por conta dessas doenças. Só quero dizer que você não está sozinho. Eu, felizmente, eu não passo por isso, eu não faço ideia da dor, das lutas que você passa todos os dias, várias vezes por dia, inclusive. Então eu não faço ideia como ajudar, e talvez esse vídeo seja uma forma que eu encontrei de levar até vocês experiências e palavras de pessoas que já passaram ou ainda passam por esse problema, e talvez isso te ajude de alguma forma, pra você ver que você não está sozinho, realmente, e que não é culpa sua. E por isso não se julgue, não se maltrate, sabe? Porque muitas pessoas passam por isso, porque a depressão e a ansiedade é muito triste ainda ter que falar isso em 2018, mas são doenças, não são frescuras. Não é falta de amor, não é falta de Deus, não é falta de família, não é falta do que fazer, não é falta de emprego, não é falta de nada disso. Depressão é doença, ela não precisa de um motivo, ela simplesmente vem. E isso pode atingir qualquer pessoa, não importa a classe social, não importa a cor da pele, não importa o gênero, não importa nada disso. Pode atingir qualquer pessoa e é isso que vocês vão ver aqui hoje, 5 pessoas que são famosas, que têm dinheiro, que têm tudo e também passaram por esses problemas. Então, se você passa por isso também, é pra você realmente ver que você não está sozinho. E que se eu posso dar algum conselho, se é que o conselho de alguém que não passa por isso vale alguma coisa, mas o meu conselho é que você procure ajuda. Procure ajuda da sua família, comece a falar sobre isso, mas principalmente procure ajuda de um especialista, de um psicólogo, de um terapeuta, de um psicanalista. Converse sobre isso, porque é uma doença e precisa ser tratada por um especialista. Como toda doença, ou pelo menos como a maioria das doenças, a depressão e a ansiedade tem cura, ou no mínimo dá pra ser controlada, pelo menos na maioria das vezes. Então procure realmente um especialista dentro dos padrões que você pode. Eu sei que nem todo mundo tem condições financeiras, mas tem alguns programas de universidades que dá pra ter acesso com um preço mais baixo. Tenta, não desista nunca, continue sempre lutando, tá? É isso que eu queria falar pra vocês. Agora eu vou começar aqui a falar de uma lista de 5 pessoas, 5 atores de séries que passaram pelo problema que talvez você esteja passando hoje ou que você já passou em algum momento da sua vida. O primeiro ator que eu tenho aqui pra falar pra vocês é o Eric Dane. Ele foi muito conhecido por ter feito Grey's Anatomy e atualmente ele tá fazendo The Last Ship. Lá em Grey's Anatomy ele era o Mark Sloan, que era um cirurgião. Ele só ia fazer alguns episódios, mas ele encaixou tão bem que ele acabou indo até a 8ª temporada. E durante o período de Grey's Anatomy, depois de Grey's Anatomy também, ele passou por várias tribulações aí na vida dele, podem ou não ter contribuído para a depressão, que ele acabou sendo diagnosticado um pouco depois. De certa forma, são acontecimentos marcantes na vida dele, que são coisas ruins, e que se não forem a causa da depressão, podem ser um agravante muito complicado e que a gente tem que prestar bastante atenção. Lá em 2008, ele foi diagnosticado com câncer de pele, precisando fazer
fazer todo um tratamento, ele conseguiu a cura, mas câncer nunca é fácil, né, cara? Quem já teve casos de câncer na família, eu já tive, e é complicado pra caramba. Nunca é um assunto fácil de se falar, de se descobrir, de se tratar. Então, né, foi talvez um dos primeiros acontecimentos bem marcantes aí na vida do Eric. 3 anos depois, lá em 2011, ele teve uma lesão muito séria, esportiva, né? Ele tava praticando esporte, teve uma lesão e começou a tomar remédio pra dor. Só que ele começou a tomar tanto remédio pra dor que ele acabou se viciando nesse remédio. E aí esse vício dele acabou prejudicando muito a vida dele, ele começou a perceber que estava sendo prejudicado, e aí ele entrou para uma clínica de reabilitação para poder se libertar desse vício dos remédios que ele tomava. E isso muito provavelmente acabou emendando com os efeitos dos remédios que ele tomava na época do câncer de pele, 3 anos antes. Então, né, um negócio que já estava ali no sistema dele, e ele acabou tomando outros remédios para dor, que são coisas que viciam também, e acabou piorando a situação dele. Mas deu tudo certo, ele conseguiu se libertar desse vício também, e aí ele começou a fazer a série The Last Ship. Porém, no ano passado, em 2017, no comecinho de 2017, estava rolando ali a 4ª temporada, ele pediu para dar um tempo nas gravações da série, porque ele estava depressivo. Ele percebeu que ele estava se sentindo depressivo, ele até deu uma entrevista falando que em um determinado dia ele acordou e ele não queria mais sair da cama. Parecia que ele tinha sido atingido por um caminhão. Isso são palavras dele. Parecia que ele tinha sido atingido por um caminhão, ele simplesmente não queria levantar da cama, não queria ir trabalhar, não queria fazer nada. Ele só se sentia mal, se sentia muito triste e não sabia o porquê. E ele disse que uma das coisas mais difíceis foi porque ele se sentia em um conflito interno, porque ele achava que não tinha motivos para estar depressivo. Ele trabalhava numa série, ele tinha uma certa fama, tem dinheiro, tem família, tinha tudo na vida, e ele começou a se sentir mal. E aqui é o primeiro exemplo que eu mostro pra vocês, que a depressão não escolhe classe social, entendeu? Ele tinha dinheiro, ele tinha tudo, e mesmo assim ele acabou percebendo com essa depressão. Ele foi atrás de especialistas, começou a fazer terapia e começou a tomar um remédio sob prescrição médica, o que é muito importante. E depois que ele começou a tomar esse remédio, ele disse que nunca mais teve nenhuma crise de depressão, começou a acordar bem, a depressão parece que simplesmente sumiu da vida dele. E aí um tempo depois ele voltou a gravar The Last Ship, e que agora já tá sendo gravada e exibida a 5ª e última temporada dessa série também. Então ele foi um caso de sucesso, ele conseguiu superar toda essa depressão que ele passou. E só mais uma informação ainda sobre o Eric Dane, é que em fevereiro desse ano, em 2018, ele acabou se divorciando da atriz Rebecca Gayheart, que era a esposa dele há mais de 14 anos, eles se separaram, mas nenhum dos dois deram entrevista clara o suficiente para mostrar o motivo da separação. Eles simplesmente se separaram, se divorciaram, e hoje eles compartilham a guarda das 2 filhas que eles têm junto. E ninguém sabe ao certo se essa depressão que ele sofreu teve alguma coisa a ver com essa separação, aí se de repente ele acabou reagindo mal, ou se a esposa dele, a ex-esposa dele, acabou não sabendo lidar com toda essa situação. Nada disso foi revelado por nenhum dos dois. Outro ator aí que já falou abertamente sobre um período de depressão que ele teve foi o Jon Hamm, que é muito conhecido por ter feito o Don Draper lá em Mad Men. Só que foi uma depressão que rolou, e essa sim teve uns motivos para ter dado esse gatilho da depressão, que foi no falecimento do pai dele quando ele tinha 20 anos de idade, né? Não o pai dele tinha 20 anos, ele tinha 20 anos, o pai dele faleceu meio que de uma forma súbita, e ele não soube lidar muito bem com isso e acabou entrando numa depressão meio profunda, até porque ele já tinha perdido a mãe dele 10 anos antes, vítima de câncer, né? Então, mais uma vez, o câncer ligado aí a um caso de depressão, não ligado diretamente, mas acaba fazendo parte da mesma história. E aí ele deu uma entrevista falando que ele ficou mal por muito tempo, mas que ele acabou indo atrás de terapia, começou a fazer terapia, começou a tomar antidepressivos, né? De novo, por recomendação médica, e que principalmente essa terapia e esses antidepressivos ajudaram muito ele em pouco tempo a conseguir se curar da depressão. Ele falou que os antidepressivos funcionaram bastante no organismo dele, porque meio que mudou a química do cérebro e começou a fazer ele querer pensar, querer fazer alguma coisa, querer levantar da cama, querer acordar cedo para ir trabalhar e não só ficar o dia inteiro dormindo, que é como ele se sentia antes de começar a tomar esses remédios. E se tem relação ou não, não sabemos, mas em 2015, há 3 anos atrás, ele foi internado por um vício de álcool, ficou 30 dias numa clínica de reabilitação e mais uma vez ele conseguiu uma vitória, saindo 30 dias depois da reabilitação, totalmente curado do alcoolismo que ele tinha antes. Agora vamos falar aí de um brasileiro, mano. Um brasileiro muito conhecido por todo mundo. Você provavelmente já assistiu qualquer coisa que seja dele, um filme, uma novela e séries também que ele tá fazendo atualmente, que é o Selton Mello. Sim, o Selton Mello, que fez recentemente o Marco Ruffo lá na série do Mecanismo, que fala sobre a Lava Jato e tudo mais. Ele já sofreu de depressão há mais ou menos uns 10 anos atrás, enquanto ele filmava o filme Jean Charles. Isso foi ali pela época de 2008 e ele deu uma entrevista falando que foi um período de inferno na vida dele, porque ele trabalhava muito, ele fazia muitos filmes e ele não tinha tempo pra ele, não tinha tempo pra respirar, não tinha tempo pra se conhecer. Mas não foi isso que causou a depressão dele. O que causou foi o seguinte: até aquele momento de 2008, ele tava há 10 anos tomando remédio pra emagrecer. Olha o quão perigoso é tomar remédio, seja por prescrição médica ou não, mas sabe, remédio pra emagrecer. Só que, segundo ele, eram remédios que ele tomava por causa de personagens que ele fazia, em novelas, em filmes e tudo mais. Não porque ele se sentia mal gordinho. Mas aí ele percebeu que esses remédios estavam começando a fazer muito mal e ele parou de tomar. Só que, né, o corpo responde
quando você para de dar aquilo que ele tá viciado. E aí ele parou de tomar esse remédio, engordou, ficou com mais de 100 quilos, e é isso que foi começando a causar depressão. Tanto a falta dos remédios que ele tomava, quanto o aumento de peso muito absurdo, assim, em pouco tempo, que acabou acontecendo com ele. E ele conta que nesse período ele se sentia muito feio, muito mau ator, sabe? Ele se sentia mal em tudo, ele queria desistir da carreira dele, inclusive. O que, diga-se de passagem, ainda bem que ele não fez, porque ele é um puta ator. O curioso é que, como eu disse, na época ele tava filmando um filme chamado Jean Charles, que conta a história de um rapaz, se eu não me engano esse rapaz é brasileiro, mas ele foi pra Londres e ele foi assassinado lá em Londres porque ele foi confundido com um terrorista. Só que ele conta a história desse cara, né? De como ele era antes desse assassinato e tudo mais, como que era a vida dele, como que ele levava as coisas, quais eram os sonhos que esse cara tinha e tudo mais. Mas esse personagem ele passou por um período de depressão também, de algumas coisas que ele passava na vida e tudo mais, que eram coisas parecidas que o próprio Selton Mello estava vivendo na sua vida real. E acabou meio que dando essa conexão com o personagem que ele interpretou e, né, acabou ficando mais vivo e mais real ainda as emoções que ele transmitia através do seu personagem. E quando esse filme estreou, depois que ele foi assistir, que ele já estava um pouco melhor dessa depressão, ele falou que nem se reconhecia na tela, ele se assistia e não conseguia se ver, tamanha a diferença que tinha na época que ele gravava esse filme. Mas aí, relativamente pouco tempo depois, logo em 2009, ele deu uma entrevista falando que ele já estava se curando, que ele já estava ficando um pouco melhor, que ele estava redescobrindo o prazer em atuar de novo, porque ele já não estava gostando disso, tanto que ele quase desistiu da carreira, como eu falei, mas ele foi se redescobrindo, foi atuando, foi fazendo novos trabalhos aos pouquinhos, com calma, respeitando os limites dele, mas principalmente ele começou a fazer terapia, começou a tomar alguns remédios por prescrição médica para ajudar na cura da depressão, e aí ele conseguiu se curar, e ele continua fazendo terapia até hoje, segundo uma entrevista recente dele que eu encontrei, e ele fala que é muito importante para ele, e muito importante para todo mundo, ele recomenda que as pessoas façam. E como que a gente supera uma fase ruim? Ou até mesmo... Psicanálise, né? Nós estamos falando num lugar mais adequado. Eu faço psicanálise. Você faz análise? Faço análise há mais de 10 anos. É incrível, me ajudou muito. No que mais te ajudou a análise? Basicamente é autoconhecimento, né? E você se conhecer melhor nunca é demais. Você fez uma pessoa melhor? Com certeza, porque você se conhece melhor, conhece suas fraquezas, suas forças, suas capacidades, todo o seu potencial. A quarta pessoa dessa lista, dessa vez, é uma mulher, mais uma vez provando pra vocês que tanto homem quanto mulher pode passar por isso. Se você procurar, tem muitos artistas no mundo inteiro, de mulheres, homens, brancos, negros, pobres, ricos, que passaram por isso. Mas, obviamente, pelo canal C de Séries, eu tô fazendo uma pequena lista aqui de atores que fazem ou fizeram séries. E a pessoa que eu vou falar aqui pra vocês dessa vez é Winona Ryder, que é conhecida por muitos papéis que ela fez nos anos 90 ali, mas hoje em dia ela tá sendo muito mais conhecida por estar fazendo a Joyce Byers, que é a mãe do Will Byers lá em Stranger Things, série original da Netflix. Mas a depressão dela é antiga, ela teve depressão lá nos anos 90, cara, lá na década de 90, que foi na época que ela terminou o relacionamento de 3 anos que ela teve com o Johnny Depp, que eles começaram a namorar, se eu não me engano, eles se conheceram quando eles fizeram o filme Edward Mãos de Tesoura, que foi um sucesso tremendo pra carreira dos dois, e aí eles se conheceram, começaram a namorar e tal, namoraram por 3 anos, e depois do término ela entrou em depressão por causa disso, e foi uma depressão muito profunda, que ela passou por muitas coisas, muitas tristezas naquela época da vida dela. Só que, como já aconteceu com outros aqui, como vai acontecer com a próxima pessoa, com o próximo ator que eu vou falar aqui pra vocês também, ela disse que ela não se sentia bem, isso só piorava a situação porque ela achava que não tinha motivos pra estar depressiva. E aquilo prejudicava ainda mais, porque ela se sentia envergonhada de estar com depressão. Olha que louco isso, né, velho? Ela não só tava triste porque tava com depressão, mas ela tava triste por estar triste, porque ela achava que não deveria estar triste, que ela não tinha motivos pra isso. Mano, é muito surreal, né? Como que a depressão funciona no organismo da pessoa. É muito perigoso, velho. Muito perigoso. Mas ela tava no auge da carreira dela, tava fazendo muitos filmes muito importantes e mesmo assim ela se sentia meio, sabe, constrangida por estar com depressão, tanto que ela nem tocava muito no assunto, mas isso acabou piorando. Por ela não falar, por ela não ir atrás, por ela ter essa vergonha, a situação acabou piorando e ela começou a ter ansiedade também, começou a ter muitas crises de ansiedade aliada à depressão que ela já tinha. E aí ela falou que uma saída que ela começou a encontrar foi trabalhar muito. Porque quando ela parava de trabalhar, ela entrava em pânico. Só que esse trabalho acabou levando ela a exaustão enorme. Então ela teve que, aos pouquinhos, ir reaprendendo a cuidar dela mesma. Mas, obviamente, não foi uma coisa tão fácil assim, né? Lá em 2001, teve um caso que muita gente ficou sabendo na época, que rodou todas as notícias da televisão possível e imagináveis. Talvez você vai se lembrar desse caso aí. Em 2001, ela foi pega roubando bolsas em uma loja lá nos Estados Unidos. E aí, obviamente, ela foi acusada e presa por conta disso. Teve advogado, teve, né, um monte de denúncia ali, tudo. Teve advogado, teve julgamento e tal, mas ela acabou indo pra prisão por causa desse roubo de bolsas. E, mano, foi um negócio que estourou, porque nesse episódio ela foi pega com drogas, mas na verdade não eram drogas, eram os remédios que ela tomava, que ela tava
viciada nesses remédios também. Mais uma vez, mostrando pra vocês que o remédio é muito perigoso, tem que ser tomado com cuidado. Mas ela foi presa, só que depois que ela saiu e tal, ela disse que essa prisão acabou sendo uma coisa boa pra ela. Por quê? Na prisão ela não tinha acesso a esses remédios, então ela acabou se desintoxicando e conseguiu se libertar desse vício que ela tinha nessa época. Mas aí depois que ela saiu da prisão e tal, que ela parou pra respirar, pra pensar um pouco, ela largou a carreira, deu uma pausa de 4 anos, de mais de 4 anos, se eu não me engano, e foi morar com os pais dela lá em São Francisco pra curtir um pouco a família, sabe? Pra ficar perto das pessoas que se importam, que amam ela, pra buscar essa fuga, buscar essa ajuda e se curar de vez de tudo isso que ela passava. E há 2 anos atrás, em 2016, né, na época da estreia ali de Stranger Things, ela deu algumas entrevistas e ela chegou a voltar nesse assunto de tudo que aconteceu com ela no passado e tal, e comentou um pouco sobre a personagem dela também, a Joyce Byers. Ela disse que ela olha pra Joyce, pra personagem dela, como uma mãe que, cara, que tem muitos problemas, porque ela é mãe solteira, teve que criar 2 filhos e tudo mais, então ela passou por muita coisa. E é normal ela ter aqueles jeitos que ela tem, porque muita gente olha pra personagem dela e fala, nossa, ela já teve problemas de ansiedade. Como se fosse uma coisa, sabe, ruim, como se fosse uma escolha dela, que ela pudesse não ter ansiedade só por uma simples escolha. Mas ela dizia que olhava pra personagem dela como uma pessoa que tinha sonhos, sabe, que tinha muitos sonhos, muita coisa pra realizar na vida, mas teve que interromper ou deixar esses sonhos de lado. E isso acaba sendo muito frustrante na vida de uma mulher ou de qualquer pessoa que seja. E a coisa que ela mais falou, que ela mais tocou na ferida, assim, que ela mais criticou, foi que as pessoas ficam olhando pra essas mulheres que passam por alguns tipos de problemas e tal, e fica, tipo, envergonhando essas mulheres, sabe? Porque elas são sensíveis, porque elas estão vulneráveis e tal, porque elas têm essas ansiedades, fica envergonhando, taxando essas mulheres de louca, sabe? Porque parece que não é diretamente ligado a isso. E aí ela comentou as entrevistas que ela deu no passado, falando sobre depressão, falando sobre ansiedade, e que automaticamente ela foi taxada de louca. Que a imagem dela ficou como uma mulher louca e que ela não conseguiu se desvencilhar dessa imagem que foi criada dela por muitos anos. E que é uma coisa bem triste, né? E que é isso, né? Tem muita gente que olha ainda pra quem tem ansiedade e fala, é louca. A pessoa tem depressão? Ah, é frescura, é falta do que fazer, é falta de Deus, é falta de uma louça na pia, tem que ter terapia cheia de louça. E por último, pra mostrar pra vocês que não estão sozinhos, mais um ator aqui que teve depressão, e talvez seja o caso que eu mais conheça, que eu mais esteja por dentro, porque eu sou fã desse ator, é do Jared Padalecki, que é o Sam Winchester lá de Supernatural. O Jared, ele descobriu a depressão dele ali em meados de 2008, 2009, que tava rolando as gravações da 3ª temporada do Supernatural. Tá na 14ª. Vai estrear a 14ª ano que vem. 10 anos de depressão. E ele sofre com isso ainda hoje, ele ainda passa por isso, ele ainda faz tratamento, mas eu já vou contar tudo isso, tudo em detalhes pra vocês. Mas ele descobriu essa depressão dele em 2008, ele disse que tava na gravação de um episódio, ele não falou qual episódio, mas era um episódio da 3ª temporada, em que ele tava gravando normal, acabou um período da gravação ali, ele foi pro camarim dele e ele desabou. Essa foi a palavra dele. Provavelmente desabou de chorar, de ficar mal, assim, de não querer sair de lá. Ele ficou tão mal que ele precisou ir um médico até lá, até o camarim dele, pra ficar conversando com ele. Eles conversaram por mais de meia hora, em torno de 45 minutos, e aí esse médico que tava lá com ele acabou diagnosticando ele, falando que ele tava com depressão, e até chegou a recomendar que ele ficasse parado por 5 dias, não gravasse, não fizesse nada de trabalho por 5 dias pra poder respirar um pouquinho. Mas o Jensen já criticou ele algumas vezes que ele trabalha demais, que ele gosta muito do que ele tá fazendo, e aí ele se entrega demais, de coração, de corpo, de alma, de espírito. E aí no dia seguinte o Jared já tinha voltado a trabalhar, mas ele começou a ir atrás disso, sabe? A tentar se curar, tentar se entender, tentar entender o que estava acontecendo. Porque mais uma vez é mais um ator que se sentia ruim, se sentia mal, porque ele achava que não tinha motivos para estar depressivo. Ele dizia que ele tinha um cachorro que ele amava muito, ele tinha a própria série de TV dele, né? Co-protagonizando ali com o Jensen. Ele tinha uma família que ele amava, ele tinha dinheiro, tinha fama, tinha tudo. Ele tinha tudo que ele podia querer na vida dele, e mesmo assim ele estava se sentindo muito mal. E aí depois de um tempo que ele já estava lutando contra a depressão, em uma virada de ano, aí uma noite de ano novo, ele perdeu um amigo dele, não comentou o nome desse amigo, mas ele disse que perdeu um amigo dele pra depressão. O cara provavelmente deve ter se suicidado, e muito por conta disso ele teve um estalo de uma conversa que ele já tinha tido com o Stephen Amell, que é o Oliver Queen lá de Arrow, e ele resolveu lançar uma campanha chamada Always Keep Fighting, que é Continue Sempre Lutando, que é uma campanha que funcionava como incentivo pra ele mesmo e pra outras pessoas que passavam por esse problema. Continue sempre lutando, porque ele sempre falava que, cara, a depressão é uma luta diária, às vezes são várias lutas no mesmo dia, e algumas lutas você vai perder, mas algumas lutas você vai ganhar. O importante é você ganhar mais do que perder, mas que as que você perder tá tudo bem, continua seguindo em frente, continua sempre lutando, não parar nunca, não desistir jamais. E essa é a principal mensagem dessa campanha que ele lançou, e inclusive começou a vender várias camisetas com essa mensagem, Always Keep Fighting, e todo o dinheiro arrecadado ele doou para uma organização chamada To Write Love on Her Arm, além de umas outras aí, mas essa foi a principal, que são organizações que cuidam de pessoas que sofrem com depressão, que sofrem de algum tipo de vício, que sofrem com ansiedade e com pensamentos suicidas. Ele empatiza muito com as pessoas que passam por isso, até por ele estar passando também por essa depressão. Ele nunca chegou a comentar se ele já pensou em tirar a própria vida, isso ele não comentou, mas tem uns momentos bem marcantes aí que aconteceram ao longo desse período até hoje, assim, que eu já vou comentar com vocês também. Mas em maio de 2015 aconteceu uma coisa que, cara, foi muito preocupante pra todos os fãs. Eu, na época, não seguia ele no Twitter, até porque eu não usava o Twitter na época, mas foi muito preocupante pra muita gente que seguia ele. Por quê? Ia ter lá na Itália uma
convenção de... Não sei se é uma convenção nerd ou se é uma convenção própria pra Supernatural, mas acho que é uma convenção nerd que tem séries, tem atores, tem filmes e tudo mais. É tipo uma Comic Con menor, chamada GibCon. E aí tanto o Jared quanto o Jesse, né, o Sam e o Dean, eles estavam pra ir nessa convenção, no painel de Supernatural lá, pra conversar com os fãs e tal, responder algumas perguntas. Só que aí, tipo, repentinamente, ele mandou uma mensagem no Twitter falando que não ia mais participar. Ele marcou a GibCon, marcou algumas pessoas e falou, gente, eu tô indo pra casa da minha família, eu preciso ficar com eles agora, eu preciso de um tempo. E aí foi pra lá, e aí no mesmo dia, depois de um tempo, ele postou falando que eu preciso de todo o amor que puder conseguir nesse momento. Por favor, me dê alguns segundos do seu tempo e me escreva. Always keep fighting. Colocou o hashtag Always keep fighting, pedindo a ajuda dos fãs pra mandar mensagens pra ele, pra que ele, sabe, que ele tava precisando de amor, tava precisando de carinho, ele tava precisando saber que ele importa. E aí ele, mano, cara, todo mundo ficou muito preocupado com o que tava acontecendo com ele, porque ninguém tava entendendo nada. A gente já sabia que ele tinha depressão, mas, sabe, foi um caso muito forte, uma mensagem dessa é muito preocupante. Mas passou, não sei se no dia seguinte ou alguns dias depois, ele colocou outra mensagem lá, falando que já tava um pouco melhor, agradeceu o carinho dos fãs e tudo mais. Mas foi bem preocupante, o Jensen foi mesmo assim, ele falou com os fãs lá, ele pediu a compreensão de todo mundo, pediu pra todo mundo mandar mensagens pra ele, pro Jared ficar melhor e tal, mas que o próprio Jensen falou pra ele ir, pra ficar tranquilo, pra ele curtir a família dele, pra ele sossegar um pouquinho, porque ele realmente tava se entregando demais, tava respirando direito, sabe, muito trabalho, muita coisa pra fazer, e aí ele precisava desse descanso realmente perto da família dele, perto das pessoas que ele ama e que o amam e que se importam muito com ele. E aí depois de um tempo, ele lançou mais 2 campanhas aí, que é meio que uma extensão da Always Keep Fighting. A primeira foi Love Yourself First, que é ame você mesmo primeiro, se ame primeiro. Por quê? Tem muita gente que acaba amando todo mundo, sabe? Tipo, eu amo minha família, eu amo meu trabalho, eu amo minha namorada, mas não se ama. E essa falta de amor próprio, às vezes prejudica ou agrava muito os quadros de depressão. Eu não sei, eu espero que eu não esteja falando besteira aqui. Mas se amar, talvez nesse período, é muito importante. Em qualquer período, na verdade. Amor próprio é muito importante. Claro que não pode chegar ao ponto de só amar a si mesmo, o próprio nariz, o próprio umbigo, a própria bunda, e não ligar pra mais ninguém, sabe? Pode ficar egoísta e narcisista demais. Mas você precisa se amar. As pessoas precisam se amar. E ele disse que era uma coisa muito importante, que ele precisou aprender a se amar também, e por isso que ele decidiu passar isso adiante com uma extensão da campanha dele, com uma segunda campanha, falando Love Yourself First. E um pouco depois ele lançou a terceira campanha, que se chama I Am Enough. Eu sou o suficiente. Eu me basto. É mais ou menos isso que ele quis dizer. Essa campanha que foi uma campanha que ele lançou quando ele tava na casa dos pais dele, num período de férias ali de verão, tava com os filhos, com o pai, passando o dia dos pais lá. E aí ele disse que ele fez um vídeo, ele precisava contar pra todo mundo, que era um mantra que ele tava se repetindo há muito tempo. Right. Here goes. Sorry. So I am enough. And you are enough. And I wanted to really stress that sometimes, even though I know I can keep fighting and I know I'm trying to love myself, it's sometimes the feeling that you feel like you're not enough, right? And so this message is helping me kind of understand that I am enough, just the way I was made, trying to be the best person I can be, and you're enough too. So I know sometimes you feel like you can't fight, and I know sometimes you feel like you just can't love yourself. And when that happens, I want you to remember that you're enough. You're enough as you are. E o Jared, de todos esses que eu falei, o Jared é o que mais você vai encontrar vídeos pela internet, pelo YouTube, falando sobre a depressão dele. Eu vou até, se eu lembrar, vou deixar alguns aqui na descrição, se você quiser ver. Mas ele fala abertamente sobre essa depressão que ele teve, sobre a depressão que ele tem. E ele fala da importância de um especialista, né? Tem até um vídeo, um trecho aqui que eu separei pra vocês. Se liga o que ele fala quando perguntaram o que ele fez, ou o que ele faz quando ele tá nesses momentos. I consulted and still consult a professional, a doctor, about how to learn to cope more properly with pain, with sadness, with depression, with anxiety. It gets really scary sometimes. The world's it can be a scary place. For a white dude who has a career, you know, like, and I get pretty scared sometimes, you know, I get pretty worried. And sometimes my wife isn't there to tell me it's all right. Sometimes my buddies aren't there to tell me it's all right. My friends aren't there to tell me it's all right. And I choose to listen to the bad instead of the good. So I went to a professional, and I'm proud of it. And I'm qualified to give proper advice, but to say, and I hope this doesn't sound like a cop-out, but to say, like, if I wanted to learn how to be a kickboxer, I would go to a kickboxing professional. If I wanted to learn how to be a nutritionist, I would go to a nutritionist. If I wanted to know how to be a surgeon, I would go to medical school. I wanted to learn how to take care of my mental health, so I went to a mental health professional, and I'm proud of it.
Então, assim, esse é só um dos momentos que ele falou. Tem vários vídeos dele falando pra fãs, porque os fãs sempre perguntam o que você faz quando você tá triste e tal, não sei o que. Qual que é a saída? Me dá um conselho e tal. E ele sempre fala da importância de procurar um especialista, de ir atrás de ajuda de verdade, sabe? Além, é claro, de contar com a família, de se cercar de pessoas que te amam, de pessoas que você ama, de pessoas que te fazem bem, que podem te ajudar a sair dessa situação, ou de pelo menos continuar sempre lutando. Então, assim, essa é a lista que eu queria trazer pra vocês. 5 atores, 4 atores e uma atriz. 5 atores que passaram também, que ainda passam, né? O Jared, no caso, ainda passa, os outros já passaram por esse momento de depressão, que você talvez esteja passando, que você já tenha passado, ou que você conheça alguém que esteja passando, ou que talvez, eu espero que não, mas talvez você venha a passar um dia. Saiba que você não está sozinho, cara. Você não é o único que passa por isso. E pra representar isso, olha mais uma cena foda que o Jared fez com uma fã dele, quando ela perguntou o que ele poderia fazer. Qual é a mensagem que ele tinha pra ela? If you had any advice, what would you give in terms of, I guess, getting people to keep moving forward? It's a serious question. No, don't you dare apologize. I would say that, come here. Turn the house lights on. Come here. Look out there. You're not alone. Então, puxando o gancho aqui do que ele falou, cara, você não está sozinho, você não está sozinha. Existem muitas pessoas que querem te ajudar, existem muitas pessoas que estão passando pela mesma situação que você, e existem muitos especialistas prontinhos para te ajudar. Como eu disse no começo do vídeo, tem vários lugares, universidades, ONGs, que tem psicólogos, que tem terapeutas, que você pode ir atrás. Se você não tem uma renda legal para pagar, se você tem, eu acho muito importante, que a gente precisa valorizar esses profissionais. Então, se você tem condições de pagar um pouquinho mais, é importante que você pague o preço que esses especialistas, esses profissionais cobram, porque a gente precisa valorizar muito esses profissionais. Mas se você realmente não tem condições, vai atrás, cara, vai atrás, porque eu tenho certeza que você vai encontrar alguém, algum profissional disposto a te ajudar por um preço acessível que você possa pagar, porque investir na nossa saúde nunca é dinheiro jogado fora, cara, nunca. Então é muito importante, até pra quem não tem depressão, eu recomendo que faça terapia. Eu, inclusive, tô pensando em começar muito em breve. Minha irmã é psicóloga, ela me indicou algumas coisas que eu posso fazer. Quem trabalha tem assistência médica, né, tem seguro de saúde e tal, tudo mais, tem muitos planos que cobrem também terapias e psicólogos e tudo mais, então vai atrás, não deixa pra depois, antes que seja tarde demais. É como o Jared falou, se fosse um câncer, você ia atrás de um especialista em câncer. Se fosse, sabe, uma doença física, você iria atrás de um especialista em uma doença física. Então, se é algo que tá prejudicando a sua saúde mental, vá atrás de um especialista de saúde mental. Você não tá louco, você não tá sozinho e você não tá com frescura. Não é falta de Deus, não é falta de amor, não é falta de família, não é falta de dinheiro, é uma doença. E como eu disse, ela não escolhe quem que ela vai pegar, ela simplesmente pega e pega forte, e ela é perigosa. É uma das doenças mais perigosas da atualidade, se não for a mais perigosa. Então, se ame primeiro, você basta, e continue sempre lutando. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Um beijo. E se quiser conversar, eu não sou especialista, eu não passo por isso, eu não tenho essa experiência. Mas se quiser conversar, eu sempre estarei aberto nos directs ali do Twitter, no Instagram. No YouTube não dá muito pra conversar direto, mas me procure, que eu puder ajudar, eu me coloco à disposição. Continue sempre lutando e não desista nunca. Você importa, você basta. Espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma. Até a próxima. Valeu.